Irmãos, hoje nós vamos ter uma sequência de estudos que tem a ver com a história da Reforma. Nós estamos no mês de outubro, o mês da Reforma Protestante. Tá, já estava. Tem a ver com a Reforma Protestante, o mês de outubro. Para quem não sabe, dia 31 de outubro a gente comemora o dia da Reforma Protestante. Nós vamos nos limitar nesses estudos ao aspecto da Reforma que diz respeito à Reforma Calvinista. Vamos falar do legado calvinista principalmente. Então, quando você entender aí o legado da Reforma, nós estamos dizendo aí o legado mais calvinista, que tem mais a ver conosco, né? Os presbiterianos são uma igreja. Deixa eu desligar meu celular, porque ele pode tocar na hora que não deve, né, seu Adalto? Eu vou deixar o meu silencioso. Então o senhor deixa aí o seu no silencioso, que eu deixo o meu aqui. Né? A igreja presbiteriana, ela tem essa herança cristã, reformada. Ela vem então deste ramo do cristianismo. Existem outros, além do catolicismo romano, catolicismo ortodoxo. O protestantismo tem várias ramificações cristãs, né? Várias ramificações teológicas. As mais conhecidas é o pentecostalismo, atualmente o neopentecostalismo, as igrejas de linha anglicana, luteranas, igrejas arminianas, como a igreja metodista e outras. E dentre todos esses grupos, também um grupo chamado grupo calvinista, dentre os quais, principalmente, você vai encontrar o grande grupo, né, o grande subgrupo do calvinismo são os presbiterianos. Talvez o maior grupo calvinista de todos. Embora a gente tenha igrejas batistas calvinistas, mas no Brasil elas parecem poucas, mas dizem que está crescendo o movimento. Essa semana mesmo está acontecendo lá o encontro da Fiel, é um encontro de conferências da editora Fiel, que é uma editora batista, e na sua maior parte as publicações da Fiel e as palestras que fazem lá, todas elas calvinistas. É uma editora de linha calvinista, embora ela tenha uma origem batista. Então cresce entre os batistas o movimento calvinista. Os pentecostais não gostam de ouvir isso, mas a gente também sabe de uma forte influência calvinista em meio a algumas igrejas pentecostais. Não sei como é que eles vão lidar com isso, porque o movimento pentecostal tem uma forte ideia arminiana. Não sei como é que eles vão lidar com isso, mas que existe, existe. Tanto é que você tem um grande número de pessoas de linha pentecostal se aproximando do calvinismo. Eu mesmo recebo muitas mensagens de gente: olha, eu sou da Assembleia de Deus tal, eu sou da igreja tal. Às vezes muitas igrejas também independentes de teologia pentecostal, mas que tem pessoas que têm assim uma certa inclinação ao calvinismo, em parte por causa da literatura que está sendo publicada atualmente. A literatura calvinista está cada vez mais em moda, e alguns pregadores calvinistas também, como o reverendo Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, eles estão, como é que eu vou dizer? Estão fazendo escola, né? Estão se tornando cada vez mais conhecidos, e estes pregadores, aí entre eles outros também, né? Como Davi Charles Gomes, nem tanto, mas é bem conhecido, estão se tornando, diz assim, garotos propaganda do movimento calvinista no Brasil. Fora alguns estrangeiros, entre eles os mais celebrados é o John Piper, muito conhecido, e o Paul Washer, né? Por causa das pregações duras lá do Paul Washer, todo mundo gosta, eu mesmo gosto muito, né? É isso aí. Então, nosso estudo esses dias vão ser isso. E hoje eu vou fazer uma abertura apresentando algumas dessas personagens da Reforma. Depois nós vamos falar sobre Reforma e educação. Ok? Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino da Reforma. Há quem diga que
Lutero não fez isso para ser o hino da Reforma. Ele era um músico, compositor. É isso aí, Castelo Forte. Era músico, compositor. Dizem que ele compôs este hino quando estava prestes a ir para a dieta de Worms, quando haveria de ser julgado, né? Então a letra deste hino parece que reporta aqueles momentos. Como eu não leio alemão, não sei te dizer se em português nós somos fiéis à letra de Martinho Lutero, que era alemão. Martinho Lutero era alemão, era um pastor alemão, mas não um pastor alemão como você conhece aí, né? Vamos ficar em pé e vamos cantar aí ao som do computador, Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Tua força não reinará, mas sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nós quisessem demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa, se temos que perder, família vem trazer, se tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nosso Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, agradecemos a oportunidade de estudarmos fatos da história da nossa fé e pedimos graça para que estes fatos alimentem o nosso desejo de te servir, alimentem a nossa visão de mundo,
a ponto de podermos ser úteis a esta causa do Evangelho, que é de trazer luz a este mundo em trevas. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude a olhar além da história, a ver os propósitos eternos do Senhor na história. Pedimos Tua graça para o nosso estudo desta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmão Adalto, me lembra antes do final, tá? Para o dueto. Irmãos, eu quero assim... Deixa eu ver se vai voltar aqui a imagem. Eu quero chamar a sua atenção. Dizer assim, por que a gente estuda então a história da Reforma? Eu acho que vale a pena a gente dizer algo sobre isso. A ideia não é estudar a Reforma pela Reforma, só para contar a nossa história. A ideia é que você a conheça, conhecendo a sua história, você entenda as implicações dessa herança histórica. Eu sei que tem irmãos de outras igrejas. Em parte, essa história é de todos nós. É lógico que eu vou observar por um caminho mais específico, é o caminho do calvinismo. Nem vamos falar tanto da história, não sei das personagens históricas. Mas também, além de ver a história, é importante notar o seguinte, que aqueles homens usaram a sua fé para agir na história. Eles não agiram apenas por um compromisso político. Há quem diga, e os ensinos nas escolas em geral, tentam diminuir a importância do movimento reformado. Primeiro, uma crítica que eu faço ao ensino público em geral, ao ensino das escolas em geral. Quando fala da reforma, é um pequeno capítulo da história do mundo moderno. A história moderna começa lá, no Renascimento, justamente no período da Reforma. Então estava acontecendo muitas coisas, período antes, um pouquinho antes, a Reforma é 1517. Mas um pouquinho antes, já desde os anos de 1200, você vai ver, por exemplo, um livro como O Inferno lá de Dante, provocando mudanças. Você vê então mudanças na cultura, e esse processo aqui é conhecido como o processo que a gente chama de renascença ou renascimento, uma grande mudança filosófica. A reforma vem no bojo deste movimento? Vem. Só que a reforma estabelece princípios diferentes para a aplicação do renascimento. Eu poderia dizer o seguinte, que a reforma é como se fosse o renascimento dentro do cristianismo, mantendo elementos do cristianismo. Então a reforma ela tem aproximações e distanciamentos do renascimento. Tem coisas que ela se aproxima. A reforma pode ser considerado em parte um movimento humanista. Mas a reforma pode ser considerada em parte um movimento anti-humanista em muitas coisas. Mas aí, quando na escola pública se ensina o Renascimento, dá ali um capítulo, às vezes um quadrinho, no livro didático. No livro didático tem um quadrinho assim, põe Lutero, escreve algumas meia dúzia de linhas aqui e acaba para a reforma protestante para a escola pública. Mas ela teve implicações tão grandes, e hoje os estudiosos, mesmo fora do protestantismo, eles entendem que o calvinismo foi uma das... Eu falo calvinismo, a reforma, mas especialmente o calvinismo, foi uma das forças modeladoras do pensamento moderno. Há uns 3 anos atrás, a revista Times publicou um texto dizendo assim, as 10 ideias que revolucionaram o mundo. Entre elas, procura aí no Google, as 10 ideias que revolucionaram o mundo, põe lá, revista Times. Você vai ver, é lógico que ele vai falar de um calvinismo mais moderno, mas ele está se reportando ao reviver do antigo calvinismo cultural. Lógico que para eles
eles olham o calvinismo como um movimento cultural, que também é. Nós não podemos pensar no calvinismo só como um movimento religioso. A reforma não foi só um movimento religioso. Outra coisa que eu acho que eles degradam demais a história da reforma, quando ensinam, é que ensinam a partir de uma caricatura da reforma. Só foi um movimento religioso, diz que só ficou na religião, e que era um movimento de revolta contra a Igreja Católica e somente isso. Ou então eles vão para o outro lado, dizendo, olha, a reforma usou a religião como desculpa para os seus intentos libertários, já que havia uma dominação e eles queriam se libertar. E a reforma então usa a religião como desculpa. Irmãos, não vamos entrar nesse... Só para explicar que eu acho que a gente poderia aprender muito mais. E aí cabe então às nossas igrejas, a nós, pastores, nos estudos bíblicos, na escola dominical, tentar falar um pouco sobre a reforma positivamente, para que estudantes cristãos, reformados, possam no mínimo dizer lá na sala de aula, eu acho que a história é um pouco diferente dessa que o senhor está falando, professor. Pois não. Pera lá. Você sabe como é que funciona, né? E hoje que está ligado o ar-condicionado, hoje é obrigatório. Só não sei se está funcionando. Vê aí, está. Mexe aí no botão. Mexe nele. Faz aí, ó. Faz carinho que ele funciona. Parece que tem um mau contato, né? Aí, ó, voltou a funcionar, que a gente está ouvindo. Agora está funcionando vermelho, ele é meio doido. Mas a Fátima sempre fala de que as escolas, até hoje, eles colocam muito que Lutero ele foi ajudado muito na época pelos poderosos da época, né? Que muita gente que socorreu ele lá na perseguição. E foi, mas isso não era um problema. Não, é com ela. Pois não, fala, Fátima. Não no fundamental, né? No ensino médio, a professora, assim, estava no livro, né? E ela passava assim, que a Martinho Lutero foi apoiado mais por comerciantes, né? Que ficavam naquela pirâmide e tal, e eles não podiam, né? Eles eram contra o clero, tal, os que estavam acima. E aí, o que aconteceu? Houve o clero, a Igreja Católica, assim, fez com que alguns camponeses se rebelassem contra esses comerciantes, né? Porque os camponeses, eles acreditavam piamente tudo na Igreja Católica, no que dizia. E que Martinho Lutero, no livro, estava assim, né? Não sei... É um questionamento lá, né? Até conversei com a minha amiga, falou que ele foi apoiado por esses comerciantes e autorizou um massacre, que houve um massacre na época de muitos camponeses, porque houve tipo assim, né? Uma guerra lá, uma... Olha só, você vai ter uma classe dominante, não é o nosso tema aqui, mas vamos lá. Você vai ter nesse período, antes da reforma, uma classe nobre, dominante, associada ao clero, à Igreja Católica Romana. Quase todos os reis dos diversos reinos, inclusive da Germânia, de alguma maneira estavam ligados à Igreja Católica por várias razões. Razões de fé também. Então, quando Lutero levanta uma bandeira, é óbvio que as classes dominadas, sejam elas quais forem, inclusive alguns da nobreza, porque tem alguns nobres que são subservientes aos imperadores. Você imagina lá que tem o rei Carlos V da Germânia, dominando em toda a Alemanha. Mas tem um cidadão aqui, o Francisco I, que tem uma grande área aqui,
que ele não gostaria de pagar imposto para o Carlos e pagar imposto ainda para a igreja. É lógico que este nobre aqui, ele mais ou menos vai financiar esse trabalho aqui e vai apoiar isso aqui. E essas classes dominadas também. É um movimento que não luta só pela questão religiosa. Lutero vai levantar bandeiras sociais. Deixa eu tentar achar uma aqui, só para ler. 37, vamos ver. Esse livro aqui é muito bom, se você puder ter, Pensamento Econômico e Social de Calvino, mas ele conta um pouco da história da Reforma. A zona rural, por sua vez, não escapa aos movimentos sociais que lhe irão agitar a população desde esta época até a Reforma. Está falando da época em que o clero começa a cobrar indulgências, as pessoas estão falando, puxa, todo dia passa alguém aqui cobrando alguma coisa. À medida que se desenvolve os centros urbanos, o campo é desafiado a produzir, não mais somente para seu próprio consumo, como também para a comercialização, o que dá à terra um valor a mais, proporcional ao constante crescimento dos mercados urbanos. Aí as cidades começam a crescer. Isso é fruto da Renascença. As cidades começam a crescer, isso não tem a ver só com a reforma. As cidades estão crescendo, as pessoas não estão mais trabalhando no campo. As que trabalhavam no campo agora estão na cidade. Essas que estão na cidade precisam comer. Então quem está no campo não vai plantar só para ele mesmo, vai ter que plantar também para vender. E vai ser exigido que ele venda. Porque os nobres estão na cidade, eles exigem, nós precisamos da sua comida. Amplo movimento de liberação da servitude se esboça nos países economicamente desenvolvidos. Luís X libera todos os servos da coroa, porque diz ele, segundo o direito de natureza, cada um deve nascer livre. Aí começa a ver gente agindo de maneira diferente. Esse nobre aqui, ele libera todo mundo, não quer ninguém aqui escravo mais. Cada um vai produzir a sua própria comida. A emancipação rápida das populações carreia para a cidade uma crescente mão de obra que infla o proletariado. Ora, ao mesmo tempo, a diminuição do surto econômico provocado pelo enrijecimento das corporações reduz o emprego. Então, muita gente vai para a cidade, começa a não ter emprego. Então, veja, você está com um mundo com um problema social muito grande. Quando Lutero vem e diz assim, cada um é dono de si mesmo e responde dele para Deus direto, isso faz diferença, porque ele não é mais servo do imperador. Quando Lutero diz assim, olha, a igreja não intermedia sua salvação mais, isso é libertador. Então, Fátima, é lógico que eu não estava lá na aula, eu não sei a que ela se refere, não era minha aula hoje, a gente falar quem apoiava ou não Lutero. Mas Lutero não era um movimento só de classes dominantes. Era um movimento de proletariado. Os pais de Lutero trabalhavam nas minas de carvão. Os carvoeiros apoiaram o movimento. Era um movimento também de pobres. Tem uma frase aqui, nós vamos ler já já, só que ela é de Calvino, que a gente vai ver a diferença entre Lutero e Calvino em alguns aspectos. Né? Essa professora, Denise é o nome dela, ela era formada, acho que ela era formada na USP, ela tinha vários cursos assim, e ela falava muito isso aí para mim, que ela falava, Fátima, é difícil um professor de história se converter. Ela falava, porque ela falou que em toda a história, todo movimento de reforma religiosa, tudo é seguido de... Ela quis dizer que Lutero foi favorecido e que ele apoiou também coisas assim, tipo essa luta sangrenta que a história conta, tal, assim, né? Ela questionava também o problema da escravidão nos Estados Unidos, sendo um país
totalmente cristão, né? Então tem toda a gente discutir isso aí na escola é complicado, viu? Porque daí Não, ela mas não começa é, a não, mostrar, Fátima. a falar, né? Eu sei que parece complicado, mas não é. É que, com todo o respeito à que eu sua que colega... não tenho aquele conhecimento que para poder com todo o respeito à sua falar com colega, ela está lendo a história a partir de filtros. É. Vou ler mais um trecho aqui, vai, gente. Me dá licença mais uma vez. Entretanto, filho de um mineiro de Eisleben, Martinho Lutero, nascido em 1483, é mais influenciado por um misticismo que permeava então as classes populares que pelo humanismo. Lutero não era inicialmente um grande intelectual. Ele era um homem de piedade. Ele era um homem de classes baixas. Ele partilha as aspirações dos trabalhadores das minas. Isso aqui, ó, é uma tese de doutorado da Sorbonne. Em 23 de junho de 1516, um ano antes da reforma, morre Fernando de Aragão, sucede o Carlos de Luxemburgo, chefe da Casa de Borgonha, senhor dos Países Baixos e da França. Ele negocia em Noyon com Francisco I, que era seu adversário, aquele que depois Lutero vai escrever para o Francisco I, uma carta falando para o Francisco I, já que ele agora era independente, criar escolas na Alemanha. Entram em cena dois grandes monarcas que vão disputar a honra de quem é que vai sufocar a heresia protestante. O Carlos V, né? O Carlos V será o grande inimigo da reforma. Mas eu queria ver aqui quais são as classes que... Quem é o grande... É o Francisco I que vai apoiar o Lutero. A nobreza e a burguesia se servem de Lutero. Há na Alemanha príncipes e cavaleiros cujos interesses do feito retumbante de Martinho Lutero vai servir imensamente. É aquilo que eu falei. Martinho Lutero vem e proclama a reforma. Ele quer um movimento religioso. Mas há na sociedade pessoas pensando em outros interesses. Não tem como escapar, gente. Então, eu sei que a professora usa isso de uma forma negativa, mas isso é a natureza dos movimentos da sociedade. Vê aqui o nosso movimento da sociedade, por exemplo, os trabalhadores em 1972 que formaram o Partido dos Trabalhadores, dizendo que era o único partido que representava os trabalhadores. Os trabalhadores fizeram greve e apoiaram a formação do partido. Pergunto eu, só os trabalhadores estavam interessados na formação desse partido? Não existe isso. As classes dominantes sempre se aproveitam de movimentos sociais. A gente vai ter que, digamos, tirar da nossa cabeça aquela ideia de reforma protestante só como um movimento de santos que estão procurando o céu. É um movimento religioso? É. Mas é um movimento que vai ter mudanças sociais. Eu não sei, não vamos hoje deter mais nisso, mas só para falar que vocês não devem estranhar essas acusações. A única coisa é que ela queria? Um movimento desse tamanho que não tivesse nenhum apelo social? Não funcionaria. Você vai ver o que Calvino vai falar. Eu estou adiantando a frase do Calvino. Tá? Fala, você estava levantando a mão ou não? Não. Tá bom, gente, ó, depois eu deixo o livro aqui para você ver. Eu trouxe alguns, só para vocês verem, sempre eles são, no Brasil, sempre material de estudo acadêmico sobre Calvino. Você tem, a não ser os materiais das próprias editoras calvinistas, você não tem publicações externas contando a vida de Calvino. Você sempre tem, quando tem, que não são feitas por protestantes, é material acadêmico. Ou seja, não há na cultura brasileira interesse, não foi plantado interesse sobre o movimento da reforma no Brasil. Fala, senhor Adalto. Faz tempo que eu não sei se ainda está existindo ainda a biblioteca.
Tem, mas não está funcionando. De férias? Está de férias? Está em reforma. Vamos lá, gente. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para vocês, ó. Esse aí, então, é um monumento que está lá na cidade de Genebra. Eu acho engraçado que eu sei que a gente tem um pouco de... As pessoas falam assim, a gente acha que tudo que tem nos outros países é melhor do que o que tem no nosso. Eu também acho que isso é ruim, a gente pensar assim. Mas você acha que uma cidade como Genebra, que foi a mais influenciada pela reforma no período de Calvino, pela reforma calvinista, teria trabalhado para manter a memória desse, se tivesse sido um movimento sim, sem nenhum desdobramento? É muito pequeno a gente imaginar que só aquelas meia dúzia de linhas do livro didático resume a reforma. E a reforma calvinista, principalmente, é menos falada ainda. Só tem um episódio da reforma calvinista que é falado na escola pública hoje, que é o episódio do médico Serveto. Não sei se já ouviram falar disso? Serveto era um médico. Serveto foi o cidadão, o médico. Ele estava na cidade de Genebra, era um dos médicos da cidade de Genebra. Só que ele era um grande estudioso, apoiado por todo o consistório genebrino. Ele foi o cidadão que estudou o sistema circulatório, o primeiro a estudar isso com mais detalhes e tal. Só que ele desdenhou da doutrina da Trindade. E aí Calvino, consistório, Calvino, porque era parte do consistório, ele foi condenado à morte. Era assim que funcionava naquela época, não era só no movimento reformado não, em todos os lugares daquela época. A ideia era o seguinte: no mundo cristão, quem duvidasse de doutrinas básicas do cristianismo ou era banido ou era condenado à morte. Os protestantes eram mortos pelos católicos, lembra? O John Hus, o Savonarola, eles foram mortos por quê? Porque na cabeça dos católicos romanos, eles estavam negando a verdadeira doutrina. E eu sei, e nos livros escolares eles falam de Calvino, que Calvino era um cidadão ruim, porque não libertou Serveto. Não posso esconder que Calvino estava lá. Ele não tinha autoridade para libertar. Tem um livro aqui que fala dessa história, desse episódio, dizendo o seguinte: Calvino foi o último a ir aconselhar Serveto a refazer a sua ideia de trindade. Então, não há interesse no estudo da reforma, no Brasil, que seja estudar a reforma imparcialmente. Eu acho que deveria acontecer. Vamos lá. Peraí. Esses 4 cidadãos aqui, não sei como é, aqui ó. Esse daqui é o Farel, o nome dele está aqui ó. Esse daqui é o Calvino. Esse daqui é o Beza. E esse daqui é o John Knox, tá? Deixa eu falar um pouquinho de cada um deles. O Farel, Guilherme Farel. Guilherme Farel ficou conhecido, tá saindo fora ali do coisa, mas ele ficou conhecido porque ele convenceu Calvino a ir para Genebra. Calvino tinha sido escorraçado da França, da Universidade de Paris, por causa de um discurso que um dos professores lá pregou, e tem gente que dizia o seguinte: quem escreveu esse discurso foi Calvino, e era um discurso reformista. Calvino, correu, foi para Estrasburgo. Lá em Estrasburgo, ele recebeu a visita do Farel, e o Farel falou para ele ir para Genebra, e Calvino falou: eu não quero ir para Genebra nem que a vaca tussa. Aí o Farel fez, lembra aquela, isso aqui é dizem, né, que é um retrato de
Farel convencendo Calvino, dizendo o seguinte: que Deus traga maldições sobre você se você não for para Genebra. Diante das maldições, Calvino decidiu ir para Genebra. Farel já era um protestante. Farel era estudioso, ele era um dos professores da Sorbonne na época. Ele já se reunia num círculo de protestantes naquela época, e eles tiveram que fugir por causa desta adesão às ideias de Lutero, né? Na França houve muita resistência ao protestantismo. E o protestantismo francês era um protestantismo intelectual, quase todo ligado à Universidade Sorbonne. Essa é o Sorbonne que existe até hoje, que era a Universidade de Paris, depois Sorbonne. Tá? Ele fugiu e se tornou um dos mais importantes divulgadores das ideias reformistas. Oi? Fernando Henrique estudou e deu aula lá. Tá bom? Oi? Fala alto Fala. Ainda um pouco mais Sorbonne, mas não É. Depois de Farel, nós temos esse cidadão conhecido de todos nós, João Calvino. Está aí um retrato de João Calvino. Eu não vou detalhar muito, mas aí esse retrato é ele no leito de morte, né? Uma cena das mais faladas a respeito da vida de João Calvino. Calvino, um dos mais importantes reformadores do século XVI. Ele é conhecido como sendo a mente da reforma. Lutero dizia, é o coração da reforma. Acho que aqui o Marcos Cleves falou isso, né? Lutero era o coração da reforma. Era o homem piedoso, o homem, né, de emoções. Calvino era o homem da razão, sistematizador. A grande obra sistematizadora da reforma, as Institutas de Calvino, estabeleceu padrões doutrinários fundamentais. Por isso que depois eles passaram a ser chamados de calvinistas, né? Ele dedicou a sua vida a divulgar o pensamento bíblico como a única matriz do verdadeiro conhecimento da realidade de Deus e da realidade do próprio homem. Ele começa as Institutas falando sobre o conhecimento de Deus e sobre o conhecimento do homem. Para que entendamos o homem e a sua sociedade, precisamos entender Deus. Era assim que Calvino pensava. E essa era a matriz de todo o pensamento reformado. Este quadro, aquele que nós vimos, retrata o leito que ele não abandonou mais até a sua morte. Ele era um homem muito doente. Tem uma carta dele que ele escreve, ele faz uma lista de quase 40 doenças que ele tinha. Entre elas hemorroidas, que dificultava muitas viagens dele. Tinha algo que nós chamaríamos de pneumonia. Calvino tossia muito. A catedral, já viram aquela toga genebrina? Ele prega com aquela toga genebrina porque na catedral era muito fria, ele tomava não sei se era um conhaque, era uma bebida forte. Lembra que... Gente, não pense em Calvino como um brasileiro, tá? Era uma bebida forte, não sei se era rum ou conhaque, que ele tomava para poder suportar o frio da catedral por causa da sua tosse, né? Foi um dos maiores comentaristas bíblicos. Aqui foi nesse momento do leito de dor, né? Olha a frase que ele falava constantemente, porque ele achava que ia morrer. Todo dia ele achava que ia morrer. Senhor, tu me esmagas, mas para mim é suficiente que seja pela tua mão. Assim, tudo que eu quero é que seja na tua mão. Ninguém o viu entregar a alma ao Criador, calmamente no dia, acho que é 15 de maio de 1564, por volta das 8 horas da noite. De acordo com a vontade que ele manifestara no testamento, envolveram num lençol o corpo num grosseiro pano cru e depositaram num caixão de pinos, semelhante àqueles com que se enterravam os pobres. Sem discurso, sem cantos, foi conduzida por uma imensa multidão ao cemitério dos Plainapalais, Plainapalais, acho que é em francês.
não se erigiu nenhum monumento sobre o túmulo, nem mesmo uma cruz, ou sequer uma pedra. Não puseram nome na sepultura do Calvino a pedido dele, porque ele desejava regressar ao pó no anonimato e no silêncio. Por isso ninguém sabe onde Calvino foi enterrado até hoje. Tem gente que morre, só falta pedir para as pessoas irem, né? Ó, eu quando morrer eu quero que vocês vão no meu velório, tá? Eu não sou igual Calvino, não. Tá bom? É muito significativo isso. Tá? Muito significativo. O terceiro nome ali é o Teodoro Beza. Pode falar. Na época de Calvino já existia o termo calvinismo? Não. Pergunta de novo para quem não ouviu. Se na época de Calvino já existia o termo calvinismo. Não. Esse termo, Calvino, se estivesse, ele não gostaria, com certeza, né? Ele não aprovaria que o seu sistema se chamasse calvinismo. Esse termo, eu não tenho ideia de quando ele começou a ser usado. Eu sei que anos mais tarde, possivelmente ali em 1550, já quando começa a surgir as divergências do pensamento, começa a haver um desdobramento entre os estudantes que apoiavam armínios e eles definiam os outros como calvinistas. Ali começa também a se falar calvinismo. Eu acho que um dos responsáveis pelo termo, por haver uma escola calvinista, é esse cidadão aí, Teodoro Beza. Foi aluno de Calvino. E foi o substituto de Calvino em Genebra. Acho que eu vou falar disso aqui. Teodoro Beza foi o sucessor de Calvino como moderador dos pastores de Genebra. Ele amava as ideias de Calvino e ele foi um dos grandes propagadores dessa ideia. Talvez tenha se tornado um movimento ligado a Calvino por causa da figura de Beza. Tá? E isso distanciava um pouco o protestantismo de Genebra do protestantismo luterano. Beza era também um homem muito hábil na questão política e ele apoiava as revoltas huguenotes da França. Ele tinha correligionários na França. Os protestantes na França eram chamados de huguenotes. Aqueles que foram mortos na noite de São Bartolomeu, na cidade de Paris. Já viram esse filme? Acho que é A Rainha Margot, é o nome do filme. A Rainha Margot, que retrata a noite em que os calvinistas foram mortos. Milhares deles foram mortos na cidade de Paris. Foi através de uma mentira, né? Era para poder eles ir lá. Não, foi assim. Ela anunciou que ia casar com um príncipe huguenote da casa, não sei se é de Aragão, fugiu o nome. E então a realeza huguenote, esse príncipe huguenote, foi para a cidade de Paris e os convidados. Entre eles o Marechal Coligny, que depois tinha mandado um barco, uma embarcação vir para o Brasil, com René Villegagnon. Foi por ordem do Marechal Coligny, que vieram para o Brasil, trazendo huguenotes franceses, né? Lembra os protestantes que estavam lá no barco de Villegagnon, que inicialmente era protestante e depois se tornou católico no Brasil para não morrer, eu acho. Então nessa noite, estavam lá a realeza huguenote, mas foi uma traição mesmo. E aí eles mandaram matar os huguenotes na cidade de Paris. Como é que é o nome do cidadão? Meu Deus, é conhecida a história aí, fugiu. E o último aí do mural, John Knox. John Knox. Calvino preparou John Knox para ser o divulgador da reforma nas Ilhas Britânicas, fora do continente. Ele era um escocês, do tipo que era corajoso, do mesmo tipo do Wallace lá dos filmes, tá?
vigoroso caráter, tornou-se o grande precursor do movimento presbiteriano em todo o mundo. Ele que vai organizar a igreja da Escócia no modelo de governo presbiteriano, não mais ligado aos reis britânicos. Isso, gente, você leu, né? Um livro que leu, gostou? Gostei bastante. Tem um episódio dele, ele estava como escravo nas galés, e para ser liberto ele tinha que beijar um santo, você leu isso aí? Tinha que beijar o santo. Aí ele sobe, para ser liberto, ele pega o santo e joga no mar. Ele era desse tipo. Se ele estivesse no Brasil, eu não sei se ele chutaria santo, acho que chutaria. Tá? Mas eu acho que ele chutaria. Mas não era uma sociedade igual a nossa, não. As pessoas não tinham cores cinzas, eram pretos e brancos, ou seja, as pessoas se definiam, sou isso e aquilo. Não tinha nada cinza, meio termo. Aqui é um quadro que retrata John Knox, que está aqui, ó, pregando para a rainha Maria Stuart, a rainha da Escócia. Tinha um medo danado do John Knox. Dizem que ela falava o seguinte: olha, eu prefiro enfrentar os exércitos britânicos do que enfrentar o John Knox. E ela está meio branquinha aqui, ela aqui. Eu acho que é de susto do que o John Knox está falando aqui na pregação. Tá certo, gente? O legado, você me perguntou o que é legado, né? Deixa eu voltar lá. O que é legado? Legado é a herança. O que o protestantismo deixou? Deixou muitas coisas. Nós vamos pegar alguns elementos. Não dá para pegar tudo. Um deles é a educação reformada. Tá bom? E vou falar da educação reformada pouco. Falar algumas coisas. Lutero, lá na Alemanha, ele dava início à escola alemã. E a visão de Lutero era dupla. Ele queria dar ao povo alemão a possibilidade de ler as Escrituras, e ele queria tornar popular a língua alemã. Ele queria que as populações dominassem a escrita e a fala perfeitas do alemão. Então ele vai incentivar o surgimento da escola. Eu disse que ele escreveu para o Francisco I. Ele escreve para o Francisco I para ele criar escolas para educar a juventude. Calvino já era um pouco diferente. Calvino ia além. Calvino, como era um intelectual, posso assim dizer, ele via a educação com outros propósitos ainda. Calvino caminhava além e entendia que a reforma só teria êxito se fosse um movimento de intelectuais que tivesse uma forte adesão popular. Populações totalmente incultas jamais poderiam compreender a profundidade das mudanças que seriam necessárias. Então Calvino fala assim: como nós podemos implantar uma reforma e uma mudança da sociedade se as populações são incultas, elas não sabem ler, elas não vão entender a profundidade das reformas que precisam ser feitas. Vocês já ouviram falar daquele ditado que diz assim, que a ignorância é serva do poder? Manter populações ignorantes ajuda a manter o poder? Calvino era contra isso. Ele achava que populações deveriam ser instruídas para haver um bom governo. Que um bom governo dependia de populações instruídas. Duas foram as razões pelas quais Calvino luta pela instalação de uma academia protestante lá em Genebra. A primeira delas, era necessário que os pregadores do protestantismo fossem bem preparados. Os divulgadores, como John Knox, como Theodor Beza, eles tinham que ser bem preparados. Então a Academia de Genebra será um seminário. Mas ele também entendia o seguinte:
Era necessário que as populações das cidades reformadas fossem educadas para ler as Escrituras e para atuarem positivamente na comunidade social. E como é que ia ler se não tivesse cultura? Exatamente. Essa era a ideia de toda a reforma, foi assim, né? O acesso à Bíblia moveu as pessoas, os reformados, os reformadores em geral, a trabalharem com a educação, para ensinar as pessoas a ler. Mas Calvino foi além, é isso que eu estou tentando mostrar. Calvino entendeu isso de forma ainda mais ampla, mudanças na sociedade, não só para a pessoa, mas para o governo, para a política, para o bem-estar social. Aquele trecho que está escrito na Bíblia, errais Não conhecendo as Escrituras. Em Genebra, humanistas e cristãos se uniram entendendo que era indispensável a formação do homem e do cristão em um ensino tão completo e tão avançado quanto possível. Daí você vai ver, a Academia de Genebra tem os estudos da teologia e estudos da matemática, estudos da... Como é que era? Ele tinha um nome, gente. Não é a minha área assim tão precisa, mas eles tinham lá uma quadra de matérias que eram obrigatórias de serem estudadas, como a aritmética, sabe, matérias ligadas às ciências intelectuais e exatas, né? Deixa eu só pegar aqui, deixar aberto aqui o capítulo que eu quero ler para vocês um trecho. 334. Calvino estudou no Colégio Lamarck, no Colégio Montaigne, na Universidade de Orleans e na Universidade de Bourges. Teve os grandes professores da época. Aliás, ele foi colega de época na Universidade de Bourges, de Nova Orleans, de Orleans, de um dos grandes incentivadores do movimento, como é que chama aqueles padres que vieram para o Brasil? Dos jesuítas. Jesuítas. A academia iniciou com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900. A quem coube a educação dos protestantes de língua francesa, atingindo em sua maioria alunos estrangeiros vindos da França, da Holanda, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e de outras cidades da Suíça. Calvino não concebia a academia distante da igreja, antes sustentava dois princípios fundamentais: a unidade da academia e a união íntima dela com a igreja. Com este propósito, todos os professores estavam sob a jurisdição da igreja e deviam submeter-se à confissão de fé adotada pela igreja. Ela tinha duas partes principais: a escola privata. Escola privata, que é a escola privada, era como o ginásio para crianças. Dividida em 7 séries e destinada aos jovens até 16 anos. E a escola pública, ou academia, que ministrava ensino superior. O currículo incluía disciplinas como teologia, hebraico, grego, matemática e retórica, filosofia. Eram estudados autores gregos e latinos. Que mais? Genebra se tornou um grande centro missionário. Sim, uma coisa curiosa. A Universidade de Genebra, ou a Academia de Genebra, formou muitos intelectuais. Estes intelectuais voltavam para os seus países como John Knox. E lá divulgavam ideias protestantes, juntamente com o Evangelho. John Knox se tornou um pregador da palavra. Mas outros intelectuais, humanistas, eram formados também na Academia de Genebra, como Lefebvre. Gente, é isso aí, eu não vou me demorar nisso, mas apenas para mostrar que a educação reformada
ela não só atuava no âmbito da igreja, mas ela proporcionava uma visão diferente de mundo. João Amós Comênios, que foi o pai da didática moderna, era um pastor protestante, ele era tchecoslovaco, estruturou a escola eslováquia, dizendo o seguinte: educação total para todos. Uma ideia de educação para todas as pessoas do reino. Então, os reformados oferecem um novo modelo de educação. Não mais uma escola, só para a nobreza ou só para o clero. Não mais uma escola que separa, mas uma escola para o povo. A ideia de preparar o povo para que o povo possa se relacionar com a sua nobreza. Eles não têm uma ideia de acabar com a nobreza, mas eles têm uma ideia de aproximar esses dois grupos. Fazer com que a nobreza e o povo possam construir a sociedade. Vamos ver alguns princípios bíblicos para a educação reformada. Alguns. Eu acho que a gente pode levantar outros. Abra lá em Gênesis. Isso aqui era fundamental para Calvino. Para Calvino, toda a visão do homem partia desta frase aqui, ó. Gênesis 1, 27. Quem lê para a gente? Vai lá, Daniel, pega o microfone e lê. Assim Deus criou um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Olha só. Para Calvino, Deus e o homem estavam interligados de maneira vital. O homem era a imagem do seu Criador. O homem era a imagem do seu Criador. O homem não era Deus, mas o homem carregava a imagem do seu Deus. A dignidade do homem estava nessa percepção de Calvino. Então eles entendiam, olhando do ponto de vista da educação, era necessário que o homem fosse educado para ter dignidade. A dignidade de conhecer e de se autoconhecer. A educação não tinha... O nosso problema é que, infelizmente, a gente, por exemplo, no Brasil, educação não é uma finalidade. Educação é um meio para outra finalidade. A finalidade da educação no Brasil é a minha crítica. É o dinheiro. Você põe o filho na escola. Vocês insistiram para o Edelcio estudar? Por quê? Tá vendo? É isso. Precisa ter uma formação profissional para poder viver, não é isso? Calvino não via a educação para isto. Eu estou falando Calvino, mas não é Calvino. Agora já estamos falando do processo da reforma. Estamos falando de João Amós Comênios. Estamos falando de Lutero. Estamos falando de uma visão diferente de educação. A educação visava a dignidade do indivíduo. Por que a gente tem que visar a dignidade do indivíduo? Porque é a imagem de Deus. Quando Comênios diz para todos, por que Comênios chega à conclusão de que a educação tem que ser para todos, gente? Não tem gente que tem que trabalhar braçal? Essas pessoas precisam de educação? Não precisa. Para quê, gente? Puxar enxada precisa de educação? Fazendo melhor ela.
Por quê? Para fazer melhor para quê? O bagulho fica lá, adeus. Você está esperto, né? Na educação reformada, não é que era só para fazer melhor o serviço, para ter mais entendimento do seu serviço. É que a educação dava dignidade, porque todos os homens, até os que pegam na enxada, são imagem, semelhança de Deus. Na verdade, eles entendiam o nobre e o camponês como iguais perante Deus, em funções distintas na sociedade, mas em termos de dignidade, os dois carregavam a imagem de Deus. Então o princípio da educação reformada não era o trabalho, a ideia de educar para trabalhar, para se sustentar. Era a ideia de educar para que você seja digno. Porque para ser digno você precisa compreender quem você é. Quem você é e quem você é na sociedade. O camponês, ele deveria entender o valor dele como deveria entender o valor do seu rei, do seu nobre. E que funções eles deveriam exercer. Só que um povo educado assim, né, não aceita qualquer nobre, hein? Aí vocês vão ver alguns filmes, vocês já devem ter visto aqueles filmes assim, de época, que tem um nobre que é déspota, e tem camponeses que têm consciência de quem são, do alto valor, e que não se submetem ao déspota só porque ele é um nobre, mas que apoiam a causa de um nobre que está lá dentro do castelo, que está às vezes preso, mas que é um cara que tem uma visão social melhor. Você vai ver a repetição dessas histórias. Era mais ou menos o que planejava a educação reformada em relação à dignidade dos homens. Por que um rei não pode casar com um plebeu ou com uma plebeia? Né? Na visão reformada era possível. Tanto é que aquele casamento lá de Paris era uma tentativa de junção de dois grupos diferentes, distintos. Tá? Eu tenho que lembrar o nome do cidadão, me fugiu totalmente. Segundo princípio, o homem foi criado com capacidade racional. Ao homem foi dado coração para pensar. Mente. Olha só, em Gênesis ainda, só para ter uma ideia disto, né? O grande desafio dado para o homem no jardim do Éden, qual que foi? Relacionado ao quê? Não, o grande desafio. Esse foi mesmo, um dos desafios. Mas o grande teste. Não comer da árvore da vida, não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso indica a natureza intelectual do homem. O desafio dele tinha a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é a única criatura com capacidade racional. Até quem diga que isso seja talvez marca da imagem de Deus em nós. Eu não quero entrar no mérito agora. Mas a educação reformada fala, se o homem é um ser racional, se Deus o criou para pensar e para trabalhar pensando, mais um teste, mais um trabalho que Deus deu para o homem. Alguém lê aí para mim, capítulo 2 de Gênesis, verso 19. Gênesis 2, 19. Pode ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus,
os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha só que interessante. Deus não podia já dar o nome, falando, Adão, ó, daqui por diante, você está vendo esse bicho aqui? Esse bicho aqui que tem 4 patas, tem um rabo que está abanando para você, tem uma orelhinha, ele está fazendo gracinha, cheirando seu pé, o nome dele é cachorro. Mas não foi. Foi trabalho de quem? De Adão. Primeiro zoólogo, né? A primeira profissão foi zoólogo. Adão. Não, foi agricultor. Adão tinha que cuidar do jardim. O BenTV que já traz o nome dele, por causa do canto dele. É, o BenTV, né? Eu louvo a Deus. Então assim, quando Adão recebe esse trabalho implica em uma alma racional, em uma capacidade racional, que deve ser exercida. Então a educação reformada partia deste princípio, de que não educar o homem é falhar com Deus. Porque se Deus criou o homem para pensar, não ajudar o homem neste pensamento, em desenvolver esse pensamento, é falhar com Deus. Tá, Deus criou... Não, Deus não criou, Deus criou tudo. Eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro para quê? Para que eu escrevi um livro? Eu não escrevi não, estou falando assim, aleatoriamente. Vou escrever um livro e vou dar de presente para vocês. O que eu espero que vocês façam? Que leiam, né? Vou escrever um livro de 1000 páginas e vou dar de presente para vocês. Eu espero que pelo menos vocês leiam umas 2. Espero que vocês leiam. Mas se vocês não leem o livro que eu escrevi, não é que não adiantou. Você não atinge o meu propósito ao escrever o livro, que eu escrevi para você ler. Você me desagrada também, porque um dia talvez eu pergunte, e aí, você leu? Você vai dizer o quê? Não li. A ideia é mais ou menos a mesma. Se Deus criou o homem, como disse Descartes, um ser pensante, não educá-lo para pensar melhor é falhar com Deus. Então a educação reformada não consegue pensar em um ser humano que não seja educado. Agora, não estamos falando só da educação no sentido de ser cortês, sabe? Educação no sentido de ser polido. Mas educação é aprimorado em todos os seus conhecimentos, extrair do homem, ou proporcionar que ele extraia de si mesmo o máximo que pode. O máximo que pode. Eu sempre me pergunto assim, se para você educar uma pessoa, para essa pessoa virar intelectual, se existe assim uma data limite, vamos supor que o cara ali da enxada, ali o camponês, teoricamente ele já era um caso perdido, né? Que por mais que você tentasse instruir, esse cara já teria limitação. Eu me pergunto assim, Calvino se preocupava com gerações futuras, ou ele ainda queria implementar nessa agora? Se ele, assim, faria uma espécie de incubadora do projeto dele, ou Calvino, ou a preocupação era imediata? É difícil dizer de forma tão ampla quais eram os planos de Calvino para outras gerações. Mas que Calvino tinha a intenção de atingir outras gerações, tinha à medida que ele educava crianças. Por exemplo, na cidade de Genebra, na igreja de Genebra, Calvino escreveu um catecismo para crianças. Calvino ensinava crianças. Para quê? Talvez ele já estivesse plantando sementes. Por que Calvino pede a Coligny para mandar... Aliás, Coligny pede a Calvino pastores para poder mandar... Para aqui, para o Brasil. A intenção é espalhar a fé reformada pensando o quê? Em novas gerações. Pensando em novas gerações. Eu acho que sim. Se existe data limite, aí eu vou falar uma percepção minha. Não. Existem homens limites.
Porque embora todos os homens tenham essa capacidade, elas são em medidas diferentes. O objetivo da educação é alcançar a maior medida de cada um. Porque Deus dá dons diferentes, até intelectuais, para que uns exerçam alguns papéis e outros. Mas todos têm capacidade racional e todos devem ser educados. Acho que existem valores mínimos de toda boa educação. Eu acho que, por exemplo, todo ser humano deveria e poderia ter acesso à leitura. Uns vão poder ler Shakespeare e entender, e outros vão apenas ler para consumo próprio, ler para... não, é para o seu deleite, mas para se informar sobre o que está acontecendo na cidade, ler um jornal. Né? Educação e saúde caminham juntos. Lembra do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato? Que depois que o médico passa e dá um remedinho para ele, que ele fica forte, ele aprende tudo, e aí ele quer até estudar inglês. Leram o Jeca Tatu? Gente, vocês precisam ler Monteiro Lobato. Jeca Tatu, quem não sabe a história de Jeca Tatu, antigamente falava muito disso, né, Zé? Esqueceram do Jeca Tatu. Que era um cidadão preguiçoso, que não gostava de trabalhar, que a terra dele não produzia nada, ele vivia magro, e aí só que o vizinho dele, que eu não lembro o nome, que era um italiano, se eu não me engano, era um estrangeiro, o terreno dele, mesmo vizinho, produzia tudo, e ele achava que aquele estrangeiro era metido a besta. Um dia um médico passou por lá e viu o Jeca daquele jeito, e o Jeca veio meio cansado, que ele comia, agora eu não lembro a história, ele comia um negócio, não, ele pisava num lugar lá que tinha verme, e o verme entrava na corrente sanguínea dele, ele era um homem doente. Aí o médico dá um remedinho para ele e fala, olha, ponha sapato. Aí ele põe sapato. A Monteiro Lobato disse que aí ele põe sapato em tudo, até no porco, nas galinhas, né? E o Jeca Tatu ficou bom, ficou forte, ficou inteligente, queria até aprender inglês. E a terra dele estava produzindo mais que a do italiano. E eles lá, reformados, trabalhavam educação e saúde em conjunto. Porque você precisa dar, às vezes a limitação da pessoa tem a ver com a saúde. No conceito dos italianos numa época, eu dizia o seguinte, que cada um não tem uma dádiva. Uns eram serviço militar, como falava na época do Império Romano. Uns outros eram os intelectuais, os outros os políticos, tudo. E a educação não trazia para cada um não fazer a dádiva conforme no comendo. Entendi. Mas aí você tem um princípio de castas, né? Os intelectuais. Na educação reformada, o potencial era individual e não separado por grupos sociais. Podia um camponês estudar e se tornar professor. Estudar e se tornar um político, um governante. Havia mobilidade social a partir da educação. Mobilidade social a partir da educação. Mais um princípio. Entrou ali na tela de descanso. Esse princípio é importante. O pecado corrompeu a mente humana. Eles entendiam que o pecado, lá, aquele texto de Gênesis 3, o pecado corrompeu a mente humana. Educar, então, ela precisa receber uma intervenção divina para sua reorganização racional. O pecado faz com que o homem não raciocine adequadamente. A educação é um processo de reorganização. Então era uma educação por valores, inicialmente. Ela não era só uma educação profissionalizante. Aqui no Brasil tinha assim, o ensino profissionalizante. Ainda tem, eu acho que essa expressão. Havia profissionalização. Mas a educação era mais que profissionalização. Então,
era uma reorganização da mente individual. Para o cidadão que era violento, entender os limites da sua ação na sociedade. Né? Então, era um princípio em que educar é transformar o homem. Educar é trazer o homem para um modelo de vida mais racional. E o último princípio é um procedimento divino humano preceituado nas Escrituras. É dizer o seguinte: é uma tarefa do homem dada por Deus que foi ordenada. Não educar é desobedecer a Deus. Por isso a Academia de Genebra era do lado da escola, era do lado da igreja. E aí, por muito tempo, se divulgou a ideia o seguinte, que ao lado de cada igreja tem que haver uma escola. Então, a fé, ela estava andando lado a lado com a educação, com os livros. Entendiam que se espalhava a fé cristã, ao mesmo tempo em que se espalhava o conhecimento geral. Bom, irmãos, há tantas coisas que a gente podia falar sobre heranças da reforma, princípios sobre educação na reforma. Acho que é um assunto bem curioso. Eu queria indicar para vocês alguns livros. Um deles é esse aqui, ó. Tem um capítulo só sobre Calvino e educação, os 500 anos de João Calvino. Na minha opinião, escrito por um... Olha, eu vou ser ousado aqui. Para mim é o homem que mais conhece de Calvino no Brasil hoje. Ernest Steinmeier. Tá? Ernest Steinmeier. Excelente obra. Tem outras, mas essa aqui é muito boa. Ele fez em comemoração aos 500 anos de João Calvino. Esse aqui é um clássico, Pensamento Social e Econômico de João Calvino. Esse é um clássico. Fala um pouco de política, reforma e política, o pensamento de Calvino a respeito, por exemplo, da revolução, princípio calvinista para a revolução. Hã? Isso, André Bielé. Esse aqui. Minha edição antiga. Esse aqui é novo, é um material, não sei se é do doutorado ou mestrado desse pastor. Deixa eu ver. Eu acho que pelo tamanho da obra aqui, eu acho que é o doutorado dele, do Paulo Henrique Vieira, Calvino e a Educação, a configuração da pedagogia reformada do século XVI. Ele vai falar bastante de Lutero, mas depois ele tem um capítulo só sobre o Calvino, né? E ele cita muito alguns autores, ele fica bastante em alguns autores, entre eles um autor que eu recomendo, Quentin Skinner. Eu tenho um livro dele, mas não sei onde está. Vou pegar aqui agora. Este aqui eu não conheço, esse cidadão, ele foi editado pela editora Vida, O Potencial Revolucionário do Pensamento Calvinista. O cidadão, eu acho que ele não é protestante. Ele escreve sobre protestantismo, mas acho que ele não é protestante, eu não o conheço. Tá? Ele também escreveu, esse aqui é um trabalho acadêmico, e ele escreveu esse trabalho por causa dos 500 anos do João Calvino. São algumas obras, existem outras, tá bom? Semana que vem, se Deus nos conceder vida, estaremos aqui para falar sobre calvinismo e saúde. Tá? Herança reformada também na área da saúde. Falar um pouco sobre o que Genebra fez pela saúde pública e que pensamento tinha, né, sobre medicina, saúde pública, né, a atuação dos reformados nessa área. Senhor Adalto, vamos lá? Acorde e fine. Vai lá.
nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre lhe confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão criando no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. Por favor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, Jesus. É que a gente cantou baixo, que o Senhor canta num tom alto para nós. Eu tinha que tirar mais baixo. Foi isso. Irmãos, alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade? Alguma coisa que queiram compartilhar? Não? Vamos ficar em pé então, vamos orar. Obrigado pela atenção. Sei que às vezes não fica tão bíblico o estudo bíblico, né? Fica mais histórico. Mas acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor. Quero que você vá pensando nisso, entender um pouco melhor por que a gente faz coisas. Não coloquei princípios bíblicos no final só para fazer um lacinho bíblico no final do presente, não, tá? É para você entender que quando eles agiam a partir de princípios, e é assim que a gente vive. Nosso Pai, ajuda-nos a pensar assim, a dispor nosso coração para trazer para a vida do dia a dia aquilo que cremos. Ajuda-nos a implementar isso no trabalho, nas nossas ações em favor do próximo, e não somente nas coisas que fazemos para o cultivo espiritual. Conceda-nos prazer e alegria em Te servir, servindo ao mundo, servindo as pessoas, transformando o lugar onde estamos, onde vivemos, num lugar melhor, pelo poder do Espírito, pelo agir, ó Pai, do Teu Evangelho através de nós. Obrigado pelo estudo desta noite, por estarmos juntos, e dá-nos Tua graça em nome de Jesus. Amém. Sente só um pouco, irmãos, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Nosso campeonato continua, sábado tem jogo, acho que tem jogo de tudo sábado. Tem jogo de basquete, acho que vai ter dominó. Se você está inscrito em alguma coisa, procure saber para você não dar WO lá no final, tá? Nosso time de basquete jogou um último jogo muito bom, perdemos, mas foi um jogo bom. Perdemos para o Dream Team lá do campeonato, tá bom? Outros avisos, esse fim de semana tem um trabalho da nossa mocidade lá no Parque das Flores, é o Juventude em Ação. Eu não sei o horário que eles vão se encontrar, me parece que alguém sabe aí? 10 horas? Né? Então assim, eles vão lá para o Parque das Flores para fazer o Dia das Crianças lá. Então vai ter peça, vão cuidar das crianças, vão dar aula para as crianças. Se você tiver interesse, liga aqui para a igreja, pergunta só o horário, vê como é que você faz para participar. Fique à vontade, acho que é uma experiência muito legal que a juventude vai ter lá no Parque das Flores esse final de semana. Tá bom?
E sábado eles têm um trabalho Juventude em Ação no Silvio, não é isso? Não sei se é Juventude em Ação. Eu sei que eles têm um trabalho lá no... Mas é no sítio. Também não sei horário. Será que o Silvio sabe? Silvio, você está nos ouvindo? Se você sabe o horário lá do encontro de sábado? Sim, é a partir das 8 horas aqui na porta da igreja. A partir das 8 horas. E para ir tem que pagar alguma coisa? Não, não tem que pagar nada. Só cada um levar um refrigerante e meio quilo de carne por pessoa. Nós faremos um churrasco comunitário lá também. Que ruim, hein? Tá bom, Silvio, obrigado. Mais alguma vez, gente? Bom descanso, vão com Deus. Deus abençoe.